Bom, então, encerrada a análise das ações de impugnação, nós voltamos para um recurso, né, que é o recurso ordinário constitucional, e, como eu já tinha justificado para vocês, eu fiz essa alteração justamente em função de que o recurso ordinário constitucional é um recurso que tem muito a finalidade de rever decisões relacionadas a habeas corpus e mandado de segurança. Então, aqui na descrição que eu coloco para vocês, eu falo em habeas corpus, porque a gente está falando estritamente de decisões no âmbito penal, mas no caso do mandado de segurança também a gente vai ver que existe essa competência determinada. Então, trata-se de um recurso ordinário, né, isso é muito importante, porque o recurso ordinário é aquele que prevê uma reanálise da decisão, né? Então, a via ordinária recursal é aquela via essencial de recurso em que há uma devolução do conhecimento da matéria para o órgão decisor, tá certo? Que é endereçado ao STF ou ao STJ, depois a gente vai ver quais são as hipóteses, que vão atuar, nesse caso, como revisores de decisões proferidas em habeas corpus julgados em única ou última instância pelos tribunais de justiça, pelos tribunais regionais federais e pelos tribunais superiores. Então, aqui, habeas corpus, porque essa é uma definição que a gente encontra em manuais de processo penal. Mas a gente vai ver também que nós temos aí a competência do recurso ordinário constitucional em caso de mandado de segurança. É importante observar que esta é uma hipótese recursal, então, quando se trata especificamente do STF, né, deixar muito claro que é um recurso que não é extraordinário, né, assim como o recurso extraordinário, propriamente dito, do STF, ou diferente de um recurso especial no STJ. Então, aqui nós estamos tratando de uma competência recursal ordinária dos tribunais superiores. Esse é o ponto essencial a ser analisado. No que diz respeito ao processo penal, esse recurso, ele, durante muito tempo, ele foi até, de certa forma, desprezado, tinha uma importância minimizada, porque era muito comum que se usasse o habeas corpus como substitutivo para esse recurso. Então, a gente vai ver que, hoje em dia, essa hipótese está praticamente nula e, portanto, vem a importância de se analisar o recurso ordinário constitucional. Então, repetindo, aqui nós voltamos à análise de recursos, né, deixamos para trás as ações de impugnação, e nos manuais, basicamente, a gente vai ver os recursos sendo apreciados primeiro e depois as ações de impugnação. Mas eu fiz essa inversão para que a gente tenha uma compreensão lógica, já que agora a gente já tratou do mandado de segurança e do habeas corpus, que são os alvos desse recurso. Então, a exemplo do recurso extraordinário e especial, nós vamos ter lá no artigo 102 e artigo 105 as competências do STF e do STJ, respectivamente, para julgar em recurso ordinário. Então, vejam, artigo 102, inciso 2, compete ao STF julgar em recurso ordinário o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Então, condição que tenha sido julgado em única instância pelos tribunais superiores e se a decisão é denegatória. Aqui nos interessa o habeas corpus e o mandado de segurança. Vejam, no caso do julgamento pelo STF, nós só teremos o recurso ordinário quando se trata de decisão em única instância pelos tribunais superiores. Então, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Eleitoral e Superior Tribunal Militar. Nos três casos, quando a competência deles
para julgamento do habeas corpus e do mandado de segurança, cabe recurso ordinário para o STF. Então, o STF aqui é instância revisora de habeas corpus e mandado de segurança que tem competência originária dos tribunais superiores, desde que a decisão seja denegatória, ou seja, só cabe aqui esse recurso para os impetrantes do mandado de segurança e do habeas corpus. Nós vimos que o mandado de segurança e o habeas corpus não tem contraditório, né? Porque você não está movendo contra uma pessoa, você está simplesmente apontando uma autoridade como coatora. Então, só vai haver recurso se a decisão for denegatória da ordem de habeas corpus ou da segurança. Já o artigo 105, inciso 2, estabelece a competência do STJ de julgar em recurso ordinário os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, que já não existem mais, né? Quando a decisão for denegatória. Vejam, aqui não apenas em única instância, mas também em última instância, ou seja, cabe recurso ordinário contra decisão denegatória de habeas corpus, proferida por tribunais de justiça dos estados ou tribunais regionais federais, mas contra esta decisão no STJ não cabe recurso ordinário para o STF. Porque para o STF só cabe recurso ordinário quando o habeas corpus ou o mandado de segurança é julgado em única instância pelo STJ. Então, essa talvez seja a questão mais peculiar dessa competência, né? Enquanto o STJ decide em única ou última instância, o STF só decide aquilo que vem de uma única instância dos tribunais superiores. O que significa dizer, em outras palavras, que os habeas corpus ou mandado de segurança julgados pelos tribunais regionais federais, pelos tribunais dos estados, eles vão parar no STJ. Eles não vão chegar ao STF pela via do STJ. Não vai ser um degrau para se chegar no STF. E lembrando que, quando nós estudamos o habeas corpus, nós vimos que o Supremo Tribunal Federal mudou o seu entendimento em relação a habeas corpus contra a decisão de turma recursal dos juizados especiais criminais. Antes, o STF entendia que era dele a competência e passou a entender que é dos tribunais dos estados ou dos tribunais regionais federais. Com isso, um eventual recurso em face dessa decisão vai para o STJ e não para o STF. E como é recurso para o STJ, e o STJ julga em última instância, não cabe recurso ordinário para o STF. Ou seja, com essa decisão do STF, ele simplesmente deixou de ter competência para apreciar habeas corpus relativos à ação de turmas recursais dos juizados especiais criminais. Ele jogou tudo isso para os tribunais dos estados e para o STJ, de uma vez só. Incluem-se nas decisões denegatórias, né, inclui-se aí por uma análise extensiva, por uma interpretação extensiva, as decisões de não conhecimento de HC. Então, tem-se aceitado o recurso ordinário constitucional das decisões que não conhecem de HC, desde que se encaixe na competência que seja do STF, seja do STJ. O prazo desse recurso é 5 dias, né, e ele deve ser apresentado já com as razões de pedido de reforma. Então, diferentemente daqueles recursos que têm prazo para recorrer e depois prazo para apresentar razões, o recurso ordinário constitucional deve ser apresentado já com as razões. Vejam, então, que aqui nós estamos tratando de estender a relação processual que foi criada
com o mandado de segurança ou com o habeas corpus, tá? E a questão do prazo, ela está regulada pela Lei 8.038 de 1990, que é a lei que trata dos recursos para os tribunais superiores, e que é uma lei que foi alterada em alguns dos seus dispositivos pelo Código de Processo Civil de 2015. Então, vejam que o legislador brasileiro tem uma capacidade infindável de criar confusões legislativas que atormentam o dia a dia dos estudantes e de quem atua no direito. De qualquer forma, nós já tínhamos a súmula 319 do STF, que diz o seguinte: o prazo do recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus ou mandado de segurança, é de 5 dias. Por que isso? Porque a Lei 8.038 previa 5 dias para o caso de recurso em habeas corpus e 15 dias para o caso de mandado de segurança. Então, lembrem-se bem que mandado de segurança, ainda que utilizado em matéria criminal, continua sendo um recurso civil, tá certo? Então, nós temos, sempre que se tratar de matéria criminal, ainda que em caso de mandado de segurança, entende-se que prevalece a súmula 319, que é anterior a essas disposições. Então, o ideal é que se faça a interposição, aliás, o ideal não, o indicado é que se faça a interposição em 5 dias, sob pena de perda do prazo, tá? Então, dica para vocês: vou fazer a prova da OAB, e lá nas razões eu percebo que se trata de um recurso ordinário constitucional. E lá tem uma data, e diz para eu impetrar o recurso no último dia, 5º dia, né? Não vá nos 15 dias, ainda que seja mandado de segurança, porque o examinador pode entender, como boa parte da doutrina entende, que a súmula 319 está em vigor e que seja mandado de segurança, seja habeas corpus, é 5 dias o prazo e não 15 dias, tá certo? A interposição desse recurso tem que ser feita pelo paciente, representado por advogado, diretamente no tribunal que decidiu o habeas corpus ou mandado de segurança, porém sem exigência de HC, de procuração, perdão. Olha que confusão. Vamos pensar no habeas corpus. O mandado de segurança, nós já vimos que ele tem necessariamente que ser apresentado por quem tem capacidade postulatória, e, portanto, com procuração e tudo mais. O habeas corpus, não. O habeas corpus pode ser impetrado pelo próprio paciente, né, sem capacidade postulatória. No caso do recurso, a interpretação é de que há necessidade de apresentação por advogado. No entanto, o STF entende que há dispensa de procuração. O STJ tem dado decisões nos últimos tempos, nos últimos anos, exigindo não só a representação por advogado, como a procuração. Inclusive, com isso, o STJ, de uma tacada só, eliminou uma quantidade enorme de recursos. Então, o que o STJ fez concomitantemente? Primeiro, ele passou a entender que não cabia habeas corpus por decisão dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e tribunais regionais federais em substituição ao recurso ordinário constitucional. Então, vejam a lógica. Por que era mais simples fazer uso do HC? Ainda que você seja advogado, você faz um HC em nome de um paciente. Você não precisa de procuração, você simplesmente indica lá as informações e apresenta o HC no tribunal. A ordem de HC é denegada. Ao invés de fazer recurso com prazo de 5 dias, juntar a procuração, o que se fazia? Fazia-se um outro HC, apontando o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal como autoridade coatora, e ia direto ao STJ. E aí, com o HC, você tem toda aquela informalidade típica do habeas corpus. O STJ falou, não,
a Constituição prevê um recurso para isso. O recurso é o recurso ordinário constitucional. Por ser recurso, tem que ser apresentado com as formalidades legais e tem que ser apresentado por quem tem capacidade postulatória. Então, com isso, o que se fez? Dificultou o acesso ao STJ, a chamada jurisprudência defensiva. E o STF agora, de certa forma, ele vem mitigando essas exigências. Então, vejam, bem recentemente o STF decidiu que tudo bem, recurso tem que ser representado por advogado. O réu não pode ir, o paciente não pode ir, né, especialmente no caso do HC, diretamente ao STF em recurso. Mas o advogado não precisa ir lá buscar uma procuração. Lembremos que o caso do habeas corpus, via de regra, tem a situação do sujeito estar preso, né? Então, como é um prazo exíguo, a procuração poderia impedir o exercício do direito ao recurso. Apenas 5 dias, às vezes o sujeito está preso em outra localidade, existe a dificuldade em relação a isso. O STJ tem sido firme no sentido de exigir a procuração. Então, na prática, o que nós devemos fazer? Devemos ter a procuração já no habeas corpus, porque aí você não tem o risco de ser surpreendido com uma decisão, né, e ter que recorrer às pressas e providenciar a procuração e tudo mais. Então, o ideal é hoje, fazendo o HC para os tribunais, já juntar a procuração nos autos, porque aí, como o recurso é impetrado no próprio tribunal julgador, a procuração já estará lá e não haverá necessidade de qualquer corrida no sentido de se buscar o HC. O recurso não exige preparo, tá? Não há custas recursais para o recurso ordinário constitucional. Essas são algumas das questões relativas ao prazo e à forma de interposição. Os efeitos. Obviamente, nós temos o efeito devolutivo como regra geral e lembrando sempre que nós estamos tratando de um recurso que é uma via ordinária recursal, né? Então, a gente tende a pensar que quando nós estamos indo ao STJ ou ao STF, nós estamos fazendo uso da via extraordinária, mas nesse caso nós estamos fazendo uso da via ordinária, então vale a regra geral do efeito devolutivo dos recursos, e o efeito suspensivo, ele é impedido por disposição legal. É expresso na Lei 8.038 que os recursos não têm efeito suspensivo. Eventualmente, você vai pedir para o relator a concessão de um efeito. No caso do HC e do mandado de segurança, você pode pedir uma liminar, né? Hoje nós temos, no HC você pode pedir a medida liminar, e no mandado de segurança você pode pedir uma tutela de urgência ou de evidência. Então, nós temos meios de pedir um efeito ativo no próprio recurso. Então, não há necessidade de você fazer uma outra peça buscando o efeito suspensivo, certo? Processamento. Agora, aqui a gente tem uma mistura, digamos assim, de circunstâncias. O recurso ordinário constitucional, quando ele almeja reformar uma decisão denegatória de HC, ele eminentemente é um recurso de natureza penal. Quando ele busca mudar uma decisão denegatória de mandado de segurança, ele é uma decisão eminentemente civil, tá? Então, a gente vai ter uma mistura aqui, uma miscelânea de disposições. A interposição com as razões. 5 dias, nós vimos que isso está na súmula do STJ, do STF, perdão, nós vimos que isso está na Lei 8.038, e nós temos a disposição do parágrafo 2º do artigo 1028 do Código de Processo Civil de 2015. Nós temos juízo de admissibilidade e envio ao STJ ou ao STF. Toda vez que você impetra um recurso em um tribunal ou no próprio juiz de primeira instância, esse próprio juiz recorrido faz o juízo de admissibilidade prévia, né, para analisar a tempestividade, para analisar as formalidades recursais, para depois encaminhar. No recurso ordinário constitucional não é diferente. Chegando no Tribunal Superior, vai haver a distribuição
aliás, a distribuição, né? Distribuição não, distribuição e a designação de relator. Haverá vista ao MP, e aí nós temos, se for habeas corpus, vista para manifestação em 2 dias. Se for mandado de segurança, vista para manifestação em 5 dias. Tá certo? E designação de julgamento. Então, é um recurso bastante célere no que diz respeito ao seu trâmite. Embora, obviamente, a gente sabe que esses prazos, na prática, acabam não sendo fielmente cumpridos. Mas não costuma ser algo demorado. Detalhe, no caso do Supremo Tribunal Federal, caberá sustentação oral perante a turma julgadora. Vejam que isso aqui é um exemplo claro daquela situação que eu venho falando para vocês desde quando nós começamos a estudar os recursos. Sempre que nós estamos tratando de recurso, nós precisamos ter atenção ao regimento interno de cada tribunal. Seja um tribunal de justiça dos estados ou do Distrito Federal, sejam os tribunais regionais federais, seja o STF, seja o STJ. Então, essa é uma particularidade. No caso do STF, está prevista a sustentação oral perante a turma julgadora. No caso do STJ, não tem essa previsão. Então, eles não precisam te intimar previamente para que você se prepare para fazer a sustentação oral, como acontece no STF. Certo? Então, esses detalhes são importantes, porque são pequenos detalhes que fazem a lógica de cada um dos recursos. E aí nós chegamos à questão do habeas corpus como substitutivo do recurso ordinário constitucional. Se a gente estivesse tendo essa aula, por exemplo, há 5 anos atrás, eu iria dizer para vocês o seguinte, que muitas vezes a parte prefere, ao invés de apresentar o recurso ordinário constitucional, fazer um outro HC. Então, eu impetro um HC no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o HC é denegado, ao invés de eu fazer um recurso para o STJ, eu vou ao STJ com um HC apontando o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul como autoridade coatora. De algum tempo para cá, o STJ impediu isso e o STF também. Só que os caminhos hoje são, de certa forma, diferentes. Alguém me chamou? Não, acho que eu estou ouvindo coisa já. Então, como que a coisa está hoje em cada um dos tribunais? No STJ, não se admite que você use o HC como substitutivo do recurso ordinário constitucional. Então, se você perdeu o prazo de 5 dias e apresentar o HC, o STJ vai dizer, isso aqui era caso de recurso ordinário, não foi impetrado, não conheço do HC, ponto. E com tendência a se exigir, inclusive, a procuração. E aí nós temos uma súmula no STJ que diz, na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Então, vejam aquilo que eu observei para vocês. Fiz o HC no TJ, não preciso de procuração. Recorro ao STJ, o STJ me exige a procuração. Portanto, o lógico é que eu já colho a procuração antes, para que eu não tenha esse problema. No STF, não se admite o HC como substituto do recurso ordinário constitucional, mas existe uma tendência à relativização desse entendimento. Ou seja, existem decisões esparsas em que a natureza do HC faz com que seja aceito. Então, o STJ tem sido mais rigoroso em relação a isso. Então, eu diria para vocês o seguinte, o risco de se ver um HC substitutivo de um recurso ordinário constitucional não conhecido no STF, existe, mas não é absoluto, ao passo que no STJ é absoluto. Então, impetrei um HC no Tribunal de Justiça, já preciso verificar. Bom, uma eventual denegação, eu terei que fazer um recurso ordinário constitucional para o STJ e, portanto, eu vou precisar de procuração se eu precisar recorrer. Já preciso ter isso em mente. Se eu for ao STF,
como o recurso ordinário constitucional, em razão de um HC que foi, por exemplo, julgado em única instância pelo STJ, existe uma relativização desse impedimento. Tá? Então, vejam como a coisa é intrincada. Se eu for entrar com um HC no STJ, eu não preciso de procuração. Mas se eu for recorrer de um HC que eu fiz no TJ para o STJ, por ser um recurso, eu preciso de procuração. Tá certo? Isso precisa ficar muito claro. E, além do recurso ordinário constitucional, nós temos também os agravos, né? Ou o agravo nos tribunais, que é também recurso, né? Que não é ação de impugnação, mas que, via de regra, é utilizado nos tribunais e muito em razão de mandados de segurança e habeas corpus que são apresentados a esses tribunais. Então, uma definição dada pelo Guilherme Nucci é recurso utilizado para impugnar decisão lesiva ao interesse da parte, tomada por membro de tribunal, quando proferida individualmente, dirigindo-se ao órgão colegiado. Encontra previsão na lei e também nos regimentos dos tribunais. Quando se trata da primeira hipótese, chama simplesmente agravo, quando está previsto na lei. No caso da segunda, quando é previsto no regimento, agravo regimental. Vejam, aqui esse conceito é do Guilherme Nucci no Manual de Processo Penal. Então, nós não estamos falando aqui do agravo de instrumento previsto no Código de Processo Civil. Nós estamos falando de agravo nos tribunais, tá? Nem se costuma usar a expressão agravo de instrumento. Então, nós estamos falando de um recurso que é cabível, que é utilizável, com decisão individual proferida em matéria que foi direcionada a órgão colegiado. Então, lembre-se que quando a gente falou da apelação, quando a gente falou do habeas corpus, quando a gente falou do mandado de segurança, quando a gente falou da revisão criminal, a gente sempre fez observação ali de que cabem decisões liminares dos relatores. Em alguns casos, como no exemplo do habeas corpus e da revisão criminal, se o relator não conhece liminarmente, ele automaticamente tem que submeter ao colegiado. Quando isso não acontece, é o agravo que vai me permitir levar até o órgão colegiado. Então, como que isso acontece na prática? Às vezes, você recorre de uma decisão e o tribunal, o STJ ou o STF, tem uma posição firmada já naquele sentido. Então, chega para o relator, ele decide monocraticamente, ou não conhecendo do recurso, ou às vezes até decidindo o recurso. E aí nós temos o agravo como meio de dizer, não, eu quero uma decisão colegiada. Eu não estou aqui no STJ ou no STF para ter uma decisão monocrática, né? Aliás, a decisão monocrática é outra coisa que caiu na boca do povo agora, né? Por conta dessa popularização das decisões do STF, agora também a gente encontra aí o sujeito lá que nunca abriu um livro de direito, que nunca leu uma linha da Constituição falando em decisão monocrática, como se ele entendesse daquilo. Enfim, se de um lado é muito bom que a população se interesse e se intere das decisões judiciais, porque é um poder cada vez mais importante para a vida em sociedade, também seria muito bom que as pessoas buscassem compreender minimamente que fosse aquilo que se está comentando, né? Então, assim, a regra é que nos tribunais as decisões sejam colegiadas. Os tribunais são órgãos colegiados em essência. Mas a lei reserva uma série de hipóteses, e não só a lei, como os próprios regimentos internos, de decisões monocráticas. E os agravos, eles têm justamente esse papel de impugnar essas decisões monocráticas. Então, vamos ver algumas particularidades. Nós temos a previsão do agravo no artigo 39 da Lei 8.038, que cabe da decisão do presidente do tribunal, do presidente de sessão, ou do presidente de turma, ou de relator, desde que essa decisão cause gravame à parte. Ou seja, aqui nós temos a essência do recurso
que é a sucumbência, né? Então, nestas hipóteses, caberá agravo para o órgão especial, para a sessão ou para a turma, conforme o caso, no prazo de 5 dias. Então, eu enderecei meu recurso para o tribunal. Aí, uma pessoa, monocraticamente, indefere meu recurso ou toma uma decisão que me prejudica, eu apresento o agravo para que o colegiado ao qual aquele sujeito faz parte aprecie aquela decisão, né? Então, nós temos, por exemplo, uma questão, que é essa questão da nomenclatura, né, dos órgãos do tribunal, órgão especial, órgão extraordinário, sessão, turma, câmara, que isso poderia muito bem ser resolvido com uma lei de organização judiciária, né? Quando eu fiz faculdade, lá nos idos dos anos 90, a gente tinha uma disciplina que se chamava organização judiciária, que tentava trabalhar com todas essas questões. Eu acho que o Brasil precisava urgentemente de uma lei de organização judiciária que determinasse aos tribunais, seja da primeira, seja da Justiça Estadual, da Justiça Federal e das Justiças Especiais, que houvesse uma uniformização em relação a algumas questões. Porque, na verdade, é um Deus nos acuda. Você se valer de regimentos internos, de uma lei como a Lei 8.038, agora do Código de Processo Civil que trata disso, do Código de Processo Penal que trata disso, né? De um Código de Processo Penal que é de 1941, de uma lei que é de 1990 e de um Código Civil que é de 2015. Então, vejam como só o aspecto temporal já transforma isso numa bagunça total. Então, muitas vezes isso dificulta, né? Muitas vezes isso cria um entrave que, às vezes, é até maior do que a própria questão em si, do que o próprio mérito. Isso é o que, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, fez com que fosse ressaltada a questão da instrumentalidade do direito processual, né? Guardadas as devidas diferenças aí, porque nós estamos falando de nomenclatura, mas você transforma questões que não são relacionadas ao mérito da causa como entrave para que se aprecie o mérito da causa. Ou seja, você está transformando algo que devia ser instrumento de realização do julgamento em entrave. Eu acho que essa é uma das coisas que falta no direito brasileiro e que a gente não ouve falar, uma lei de organização judiciária que estabeleça uma lógica em relação a isso tudo para facilitar, certo? Então, vejam, esse agravo do artigo 39 da Lei 8.038, ele é aplicado por analogia às decisões proferidas por presidente do tribunal de sessão, de turma ou relator nos tribunais estaduais e regionais. A Lei 8.038, ela é uma lei que trata do andamento, do processamento de recursos nos tribunais superiores. Hoje nós temos o Código de Processo Civil também tratando disso e também tratando de recursos nos tribunais regionais estaduais, como está dito aqui por analogia. Então, a gente tem uma verdadeira bagunça no que diz respeito a esse tratamento que é dado. Além disso, alguns regimentos de tribunais tratam, além de agravo regimental, como agravo interno também, né? Então, você tem uma série de recursos que, na verdade, é o mesmo recurso, que tem a mesma finalidade, mas que é tratado aqui e acolá de formas diferentes. Aí eu tenho que, novamente, mencionar aquela célebre citação do Norberto Bobbio, de que no direito é muito comum que se trate a mesma coisa com nomes diferentes e coisas diferentes com o mesmo nome. Então, nós temos uma verdadeira bagunça em relação à nomenclatura, e o Brasil é muito pródigo nisso. Casuística dos agravos. Nós temos algumas súmulas que são importantes e que, de certa forma, regulamentam este agravo. A súmula 699. O prazo para interposição de agravo em processo penal é de 5 dias, de acordo com a Lei 8.038.
não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950 de 94 ao Código de Processo Civil. Vejam, eu fiz questão de colocar isso aqui para vocês verem como é interessante. Nós tínhamos o Código de Processo Civil de 1973, depois nós tivemos a Lei 8.038 de 90, que alterou disposições do Código de 73. E aí nós tivemos uma reforma no Código de 73, que veio posteriormente à Lei 8.038, e alterou novamente isso. E aí o Supremo foi lá e disse, não, essa alteração não vale, o que vale é 8.038. Então vejam que é uma verdadeira loucura, né? Você lidar com esse tipo de coisa. Aqui tem um erro, tá, pessoal? Tá a súmula 699, 727, mas na verdade é 727, a 699 é acima. Depois, antes de mandar para vocês, eu vou consertar isso aqui. Então, a súmula 727 estabelece: não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Vejam como é interessante. Eu disse para vocês que o STF se afastou da competência para decidir HC em caso de decisão proferida por turma recursal. Mas o recurso extraordinário é o único recurso cabível da decisão de turma recursal. Lembrando, obviamente, que o HC não é recurso, é ação de impugnação. Então, no caso dos recursos extraordinários, sempre existe um juízo de admissibilidade, e esse juízo de admissibilidade, ele conta com a admissão ou inadmissão do recurso extraordinário ou especial também. E o recurso cabível aí, para que o tribunal competente, seja o STF, seja o STJ, analise a admissibilidade do recurso, é o agravo também. Então, muitas vezes, o magistrado, ele nega o próprio agravo, mas ele não pode deixar de submeter o agravo ao recurso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um juízo de retratação negativo, mas ele é obrigado a encaminhar para o Tribunal Superior. E daí surgiu a figura do chamado agravo interno. Porque muitas vezes o recurso é inadmitido, há um agravo, o agravo é julgado no próprio âmbito daquele colegiado, seja na turma recursal, como é o caso aqui, seja no Tribunal de Justiça ou nos tribunais regionais federais, e é indeferido também o agravo. Nesse caso, ainda há a figura do agravo interno para fazer com que, mesmo tendo sido indeferido o agravo, isso seja remetido aos tribunais superiores para que haja apreciação pelo Tribunal Superior. Por isso que muitas vezes a gente tem aqueles recursos com nome enorme, porque é o agravo, no agravo, nos embargos declaratórios, no agravo regimental, porque você vai remontando uma série de recursos até fazer com que, de fato, haja uma apreciação daquilo, certo? Como a gente tem essa sobreposição de normas, é necessário ver algumas particularidades do agravo em recurso especial e recurso extraordinário no Código de Processo Civil. Agora, vejam, nós não estamos falando mais do agravo especificamente nos tribunais superiores, mas agravos nos tribunais de recurso quando são apresentados recursos especiais e extraordinários. E aqui no Código de Processo Civil, o que vai servir para a gente no caso do mandado de segurança, né? Porque, como nós vimos, quando é HC, nós não temos um recurso propriamente civil. Então, vejamos o que diz o artigo 1042. Cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Então, a repercussão geral e os recursos repetitivos são formas que foram criadas
para que a gente trabalhe com a ideia de precedente, né? Que é uma ideia que não é típica dos países que adotam a civil law, é uma lógica da common law, o precedente, né? A ideia do costume, e aí aqui o costume é aplicado ao precedente, os tribunais já decidiram desta forma, então os tribunais e juízes de instância inferior não podem decidir de forma diferente. Eu já disse para vocês em outras oportunidades que, embora a gente seja um país adotante do sistema da civil law, a gente tem adotado alguns institutos, digamos assim, algumas práticas típicas da common law, para efeito muito de diminuir a quantidade de demandas apreciadas pelos tribunais. Então, este agravo, previsto no 1042, que é diferente daquele outro agravo de instrumento lá da primeira instância, visa atacar o ato de inadmissão do recurso extraordinário ou especial no próprio âmbito do Tribunal de Recurso, né? Tribunais de Justiça e tribunais regionais federais. Este agravo se faz por petição dirigida ao presidente ou vice-presidente, ele não comporta exigência de custas de preparo, né? E adota o regime de repercussão geral e recursos repetitivos com possibilidade de sobrestamento desses recursos e juízo de retratação. O que significa dizer aqui é o seguinte: se eu tenho admitido um recurso com repercussão geral ou um incidente de análise de recurso repetitivo, eu posso sobrestar esse agravo, esperando que aquele recurso com repercussão geral ou repetitivo seja apreciado e resolva definitivamente essa questão, tá certo? Mas com a possibilidade de juízo de retratação, ou seja, se o presidente ou vice perceber que a decisão foi equivocada, ele pode se retratar e, ao se retratar, o que ele faz? Encaminha para o Tribunal Superior a análise daquele recurso especial ou recurso extraordinário. Esse agravo conta com resposta pelo agravado em 15 dias, que é o prazo, obviamente, do próprio agravo. Há uma lógica recursal, né? O prazo para recurso ou para razões de recurso é normalmente o mesmo prazo para resposta da parte recorrida. E existe a possibilidade de julgamento desse agravo em conjunto com o RE ou com o RESP, ou seja, o tribunal, e aí no caso o tribunal, o STJ no caso do RE e o STF no caso do RESP, faz um julgamento conjunto, julga já o agravo e o recurso, tá? Isso é possível na instância superior por conta desse agravo. Hipótese, um agravo para recurso extraordinário e outro para recurso especial. Quando nós analisamos o extraordinário e especial, nós dissemos que de uma mesma decisão pode caber os dois recursos, que eles têm o mesmo prazo de cabimento, que é de 15 dias, e, portanto, se for o caso, eu tenho que fazer interposição conjunta. Se ambos forem inadmitidos, eu tenho que fazer também um agravo para cada um, se quiser que os dois sigam adiante, tá? O mesmo que acontece caso esse recurso seja encaminhado, vai acontecer no caso do agravo. Os autos vão para o STJ, para uma apreciação prévia, e, se for o caso, ao STF. Então, o mesmo que acontece com o RE e RESP apresentados em conjunto, acontece com o agravo quando eles são inadmitidos, né? Se houver dois agravos, eles vão primeiro para o STJ e depois para o STF. Se houver apenas um agravo, obviamente que ele vai para o tribunal competente para apreciação deste agravo. Ok? Então, pessoal, com relação ao recurso ordinário constitucional e ao agravo nos tribunais, é isso.